Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Essa é a nossa aula número 34 e hoje nós vamos continuar falando sobre a transitividade verbal. Nós vamos praticar um pouco sobre esse conteúdo. Porque para você aprender sobre transitividade verbal, você precisa exercitar. Vamos lá. E para a gente fazer o exercício, vamos relembrar o que é a transitividade verbal. A transitividade verbal, gente, é quando o verbo ele transita, ele se movimenta, ele exige um complemento, exige ou não um complemento. Aí embaixo, né, nós temos os verbos intransitivos, não exigem complemento. Lembrem, in significa que não transita, não exige complemento. E os verbos transitivos, eles exigem complemento. E se o verbo exigir complemento, ele pode ser um verbo transitivo direto, se o complemento for ligado ao verbo sem preposição. O verbo pode ser transitivo indireto, quando o complemento é ligado ao verbo com preposição. E os verbos que são transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo, chamados também de bitransitivos, que tem um complemento que inicia com preposição e um complemento sem preposição. Para a gente iniciar, nós vamos fazer a leitura de um poema, né, falarmos um pouco desse poema, da interpretação de texto e o objetivo da nossa aula de hoje, que é exercitar sobre a transitividade verbal. Acompanhem. Trovas, de Margarida Ottoni. Se quiseres conquistar, deixa o modo imperativo e conjuga o verbo amar com jeitinho indicativo. Amar, verbo transitivo, que nos altera a razão, faz do sujeito um cativo, do objeto o rei da oração. Gente, trova é o mesmo que quadra. Significa que se trata de um poema que ele possui uma estrofe com 4 versos. No caso do que nós lemos, há 2 trovas, porque há 2 estrofes com 4 versos. Vamos reler a primeira trova. Se quiseres conquistar, deixa o modo imperativo e conjuga o verbo amar com jeitinho indicativo. Observem, quando eu lírico, a voz que fala no poema diz para deixarmos de conjugar o verbo amar de um jeito imperativo. O que ele quer dizer? Se quiser conquistar, deixa o modo imperativo. O que é o modo imperativo do verbo? O modo imperativo do verbo indica a ordem, mas o que o eu lírico quis dizer com isso? Olha só, ele quis dizer que deixemos de obrigar o outro a nos amar. Então, deixa de conjugar o verbo amar no modo imperativo. A próxima pergunta é: enquanto o eu lírico diz para deixar de amar no modo imperativo, observem esses 2 últimos versos dessa trova e conjuga o verbo amar com jeitinho indicativo. Então, o eu lírico afirma que devemos amar com jeitinho indicativo. O que ele quer dizer com jeitinho indicativo? Pelo contrário, de que a gente não obrigue o outro a nos amar, mas que isso aconteça de maneira sem imposição, de maneira espontânea. Eu amo, tu amas, ele ama. De maneira indicativa, como o verbo no modo indicativo, que exprime uma certeza. Agora vamos lá, gente, vamos praticar a predicação verbal. Quando eu falo em predicação verbal, estou falando em verbo intransitivo, verbo transitivo direto, transitivo indireto. Vamos lá. O verbo conquistar pode ser empregado como transitivo direto ou intransitivo. Pessoal, todas as vezes que nós vamos analisar a transitividade verbal, nós temos que levar em conta o contexto, porque um mesmo verbo, ele pode ser intransitivo num contexto, mas ele pode ser transitivo em outro contexto. É como o enunciado afirma. No poema,
O verbo conquistar, ele está em uma predicação. Ou ele é intransitivo ou ele é transitivo direto, mas em outro contexto ele pode aparecer de outra forma. Lembrem-se de que o verbo intransitivo não exige complemento, enquanto o verbo transitivo direto exige complemento sem preposição. No poema, qual a predicação desse verbo? Se quiseres conquistar, deixa o modo imperativo e conjuga o verbo amar com jeitinho indicativo. Quando o lírico diz, se quiseres conquistar, ele diz o quê? Conquistar o quê? Conquistar quem? Não, ele não diz. Ele diz, se quiseres conquistar. Ele conquistar algo, conquistar alguém de maneira genérica, mas ele não diz o quê. Então, se não há complemento para esse verbo, ele se trata de um verbo intransitivo ou um verbo transitivo? Ele se trata de um verbo intransitivo. Então, a nossa resposta é, ele é intransitivo, não exige complemento. A autora trata da conquista em geral, sem precisar qual é a pessoa ou o que será conquistado. Agora vamos analisar a segunda trova e vamos continuar falando de transitividade verbal. Amar, verbo transitivo, que nos altera a razão, faz do sujeito um cativo, do objeto o rei da oração. A pergunta é, qual a predicação de faz nessa oração? Quais são os complementos desse verbo? Observem, gente, os dois últimos versos. Faz do sujeito um cativo, do objeto o rei da oração. Principalmente esse penúltimo verso, faz do sujeito um cativo. A forma verbal faz exige complemento? Faz. Sim, exige, porque senão o sentido estará incompleto. Faz o quê no contexto? Faz o quê? Um cativo. Faz um cativo de quê? Do sujeito. Então, esse verbo ele me deu dois complementos. Um cativo e do sujeito. Estão complementando essa forma verbal faz. Se eu tenho dois complementos, um do verbo, um inicia com preposição e o outro não inicia. Então, faz do sujeito um cativo. Faz o quê? Um cativo, não inicia com preposição. Faz de quem um cativo? Do sujeito. Do é a junção de de mais o. E a palavra de se trata de uma preposição. Então, temos aí um complemento com preposição e sem preposição. Então, no contexto, esse verbo é transitivo direto e indireto, porque me deu dois complementos. O complemento com preposição se trata de um objeto indireto e o complemento sem preposição se trata de um objeto direto. Então, esse meu verbo é transitivo direto e indireto. Vamos agora exercitar mais uma questão sobre transitividade verbal. Vamos lá. Vamos relacionar as colunas de acordo com a transitividade dos verbos destacados. 1, se o verbo for transitivo direto. 2, se o verbo for transitivo indireto. 3, se o verbo for transitivo direto e indireto. E 4, se o verbo for intransitivo. Vamos lá, frase da letra A. Gosto de pessoas otimistas. Olha a forma verbal destacada. Gosto. Tem sentido completo? Não, porque quem gosta, gosta de algo ou de alguém. No caso da frase, gosto de quê? De pessoas otimistas. Então, esse meu verbo, ele exigia um complemento, e esse complemento, ele se inicia com preposição, porque de é uma preposição. Logo, ele se trata de um verbo transitivo indireto. Transitivo porque exige complemento e indireto porque é com preposição. Então, número 2. Agora vamos para a letra B. Deram ao meu pai uma notícia muito triste. Olha a forma verbal destacada, deram. Tem sentido completo? Não, está exigindo um complemento. Deram. Deram o quê? Uma notícia triste. Deram a quem? Ao meu pai. Esse verbo, ele me deu dois complementos. Uma notícia triste e ao meu pai. Uma notícia triste não inicia com preposição, porque uma não se trata de preposição.
Ao meu pai, ao, a mais o, essa palavra a se trata de uma preposição. Então, esse verbo aí no contexto, dar, na forma verbal deram, se trata de um verbo transitivo direto e indireto, pois me deu dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Logo, é número 3. Letra C. Meu amigo morreu ontem. Nós temos aí a forma verbal morreu. Meu amigo morreu. O sentido está completo, porque você entendeu a frase que o amigo faleceu. Ontem se trata apenas de uma circunstância de tempo. Então, esse verbo morrer, ele não exige complemento, porque o seu sentido está completo. O meu amigo morreu. Se ele está com sentido completo, chamamos de verbo intransitivo. Logo, número 4. Quarta frase, letra D. Cecília ganhou o prêmio. Nós temos a forma verbal ganhou. Cecília ganhou. Você já se pergunta, ganhou o quê? Então, se trata de um verbo transitivo, porque está exigindo um complemento. E o complemento é o prêmio, é um objeto. E esse objeto é objeto direto, porque não inicia com preposição. Então, o meu verbo é transitivo direto, porque me deu um complemento sem estar ligado por preposição a ele. Número 1. Letra E. Os viajantes chegaram de manhã. Olha só, gente, a forma verbal chegaram. Os viajantes chegaram. O sentido está completo. De manhã é um detalhe, é um acessório, se trata apenas da circunstância de tempo, o tempo em que os viajantes chegaram, mas somente até a forma verbal o sentido já está completo. Os viajantes chegaram. Então, se o sentido desse verbo está completo nesse contexto, chamamos de verbo intransitivo. Logo, é número 4. Bom, então vamos lá, estamos terminando nossas questões. Vamos ler somente mais uma tirinha para continuar exercitando sobre predicação verbal, sobre transitividade verbal. Vamos ler outro texto para continuarmos analisando. Criança também gosta de telefone. Tem um Fusca verde aí na frente? De praticar esportes. Já vou descer. De pilotar carros. E que tal um freio? Vamos lá, olha as orações presentes na tirinha. Criança também gosta de telefone. Tem um Fusca verde aí na frente? Já vou descer. Você deve assinalar a opção que mostra a sequência correta em relação à predicação de cada forma verbal. Vamos lá, o primeiro ponto, criança também gosta de telefone. Criança também gosta. Gosta de quê? A forma verbal me exigiu um complemento. E esse complemento iniciou com preposição de. De é uma preposição. Então, se trata de um verbo transitivo, porque exigiu complemento, indireto, porque inicia com preposição. Então, gostar, verbo transitivo indireto. Nós só temos aí, agora já descarta, a alternativa A, fica apenas B, C e D. Agora vamos para a segunda frase. Tem um Fusca verde aí na frente? Tem. Tem o quê? Um Fusca verde. Então, esse verbo, ele exigiu um complemento. E um Fusca verde não inicia com preposição. Então, se trata de um verbo transitivo direto. Então, logo, a gente já descarta a letra B e ficamos entre as alternativas C e D. Vamos para a última frase. Já vou descer. Vou descer é uma locução verbal. O seu sentido está completo? Já vou descer. Sim, vou descer. Essa locução não exige um complemento. Então, essa locução verbal se trata de um verbo intransitivo, porque não está exigindo complemento. Logo, a alternativa correta é a letra D. Gostar, transitivo indireto. Ter, transitivo direto, e descer, vou descer, verbo intransitivo. E para a gente finalizar, olhem só os termos de telefone e um Fusca verde. Com base em sua resposta anterior, essas duas expressões exercem, respectivamente, quais funções sintáticas? Gente, nós vimos, criança também gosta de telefone. Gosta é um verbo transitivo indireto. Então, de telefone
é o complemento do verbo. Se trata de um objeto indireto. Tem um Fusca verde aí na frente? A forma verbal tem me deu o complemento um Fusca verde. Então, Fusca verde é um objeto. No caso, um objeto direto, porque não se inicia com preposição. Tudo bem? Espero que tenham entendido, tenham acertado as questões, raciocinado as questões de maneira correta e tenham entendido a transitividade verbal. Assiste novamente essa aula acessando ao portal Eduque Acre, lá você vai ter acesso também a outras aulas. Obrigada!